Bom dia, primeiras séries, como combinado na última aula. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de introdução. Lembrando que a introdução, desenvolvimento e conclusão são características dos textos dissertativos. Inclusive, o sermão que a gente tinha falado na aula passada. O objetivo dessa aula é desenvolver as introduções com qualidade, independente do tipo textual, conhecer a introdução como parte integrante do gênero dissertativo opinativo, e conhecer os gêneros textuais que utilizam a introdução em suas estruturas, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre introdução de texto. Quando você tiver dificuldade em iniciar os textos de vocês, lembrem dessa aula de introdução. O que é a introdução? Primeiramente, existem diversas formas de se iniciar um texto. Porém, cabe ao autor escolher a melhor forma dentro do seu estilo, escrita, texto e argumentação. Então, não existe uma regra fechada para como iniciar um texto. Existem técnicas de introdução que facilitam, vocês a introduzirem o texto de vocês. A introdução, como parte integrante dos textos do tipo do gênero dissertativo, está presente em diversos tipos textuais. Dissertação argumentativa, sermão, artigo de opinião, comentário, carta e diversos outros. A introdução ela pode ser feita em forma de citação, de definição, de exemplificação, de alusão histórica, de afirmativa e de comparação. Eu vou falar sobre cada uma dessas técnicas de introdução para vocês, mas, no geral, a introdução, independente do estilo, ela precisa fazer referência ao tema do texto, ou seja, toda introdução precisa apresentar o tema. Não interessa a forma que você escolheu, não interessa a técnica de introdução que você escolheu, toda introdução precisa fazer uma referência ao tema tratado na redação. Um resumo ou definição do tema também pode ser utilizado na introdução. Em síntese, a introdução é a apresentação do tema. Então, como eu disse, independente da forma que você escolheu, independente da técnica que você escolheu, é preciso apresentar o tema na introdução. Introdução por citação. Se você conhecer uma citação de uma autoridade ou personalidade que seja relevante ou esteja relacionada ao tema, pode ser utilizado na introdução. Eu deixei um exemplo para vocês aí, eu vou deixar esses slides também para vocês no GR8, para vocês darem uma olhada depois. Eu deixei um exemplo sobre desafios da educação no Brasil no século XXI. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que consequentemente tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Isso é uma introdução de uma redação que usou a citação de Paulo Freire, para fazer a introdução. E aqui a gente já aprende várias coisas. Por exemplo, como fazer a argumentação. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, entre aspas, a citação de Paulo Freire. Isso é uma argumentação por citação. Então já deixa aí o exemplo para vocês também utilizarem lá no desenvolvimento. Introdução por definição. A definição é a explicação do assunto. Por exemplo, eu deixei para vocês aí uma redação sobre o tema sedentarismo, o grande mal do século. Define-se como sedentarismo o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Viu? Explicou o que é sedentarismo, já fez a introdução. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Introdução por exemplificação. A exemplificação utiliza algum exemplo de um fato ocorrido, uma lei ou um dado estatístico ou conhecimento de mundo com relação ao tema. Eu grifei aí conhecimento de mundo porque às vezes o preconceito também é um conhecimento de mundo e não pode ser utilizado na exemplificação. Uma coisa que todo mundo fala só porque todo mundo fala não quer dizer que está correto, certo? Mas se for algo que todo mundo sabe e que é correto, pode ser usado na exemplificação. Exemplo, vou usar o mesmo exemplo, o sedentarismo, o grande mal do século. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros.
Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Viu? Usou a Constituição Federal, o artigo da Constituição, usou uma lei para exemplificar o que vai ser tratado na redação. Alusão histórica. Apresentação de um fato histórico que remete ao tema e faz uma comparação ao discurso atual. A intolerância religiosa... o tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Viu? Alusão histórica, para falar sobre intolerância religiosa. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Uma introdução sobre esse tema. Introdução por afirmativa. Faça uma declaração sobre o assunto escolhendo uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é sempre chamar a atenção do leitor. Agora a gente vai falar sobre uma introdução sobre a persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Uma afirmativa, ninguém citou, mas é de conhecimento que, historicamente, o Brasil é machista e violento. O que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. O problema da introdução por afirmativa, pessoal, é que quando você utiliza uma afirmativa, quando você utiliza um exemplo que seja de conhecimento geral, você precisa explicar logo em seguida. Não basta só colocar porque fica parecendo que você acha que o Brasil é machista e violento. Então já é opinião sua, na dissertação argumentativa já não pode acontecer. No sermão pode, no artigo de opinião também pode, mas na dissertação argumentativa não pode. Introdução por comparação. Faça uma comparação do tema com algo semelhante ou oposto. Por exemplo, o histórico desafio de valorização do professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Viu? Comparou os Estados Unidos com o Brasil. Mas comparou, em oposição. Não é um caso semelhante, é um caso oposto. E por último, a introdução por narrativa. Ela é menos comum e é inapropriado para a maioria dos gêneros. Contar a história de um fato que aconteceu que representará a problematização levantada no tema. Você contar uma história. Quando você vai fazer uma dissertação, você pode fazer a introdução por narrativa desde que seja um fato que aconteceu, que seja verdade e de conhecimento da população. Então ele é mais difícil de ser feito, certo? E na atividade de vocês é para produzir uma introdução dentro do que foi estudado, na aula de hoje, para fixação de como se faz uma introdução. O tema será analfabetismo total e funcional. Ok? Vocês vão fazer uma introdução e me mandar lá no portfólio de vocês do GR8, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre proposição, que é a segunda parte do sermão. Eu deixei para vocês a frase de Tim Brown, que eu já deixei na aula passada: empatia é a tentativa de ver o mundo através dos olhos dos outros, de compreender o mundo por meio das experiências alheias e de sentir o mundo por suas emoções. Bons estudos para vocês. Não esqueçam que a atividade vai estar postada no portfólio de vocês do GR8 e até a semana que vem, se Deus quiser.